Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Caso a Caso, aqui no canal do Paulo Matias. Tá chegando pela primeira vez? Inscreva-se no canal, dê like aqui na nossa live para chegar a um número maior de pessoas no YouTube. Aproveite e entre no chat. Esse vai ser o nosso canal para que você possa tirar as suas dúvidas a respeito do nosso assunto de hoje. Então, vem, tô esperando vocês. Já vi que hoje a audiência está muito alta, já temos muitas pessoas aqui que estavam esperando o início da live. Entre elas, a Tereza Cristina, Alexandre Ferreira já dando boa noite, Terráqueo por aqui, Aline Gredaide por aqui. Aproveitem hoje para tirar suas dúvidas, porque esse assunto com certeza mobilizou vocês, né? Tô vendo que o pessoal chegou cedo. E chegando, dê o like para ajudar a nossa live. Hoje a gente vai falar de uma notícia que está tomando aí as redes sociais, essa denúncia feita pelo influenciador o Felca sobre a adultização de crianças e adolescentes na internet. Na minha mesa de hoje, claro, que Carla Albuquerque, meu Google do crime, minha estrela guia também, inclusive a respeito desses crimes que acontecem na internet. Não é de hoje, Carla, que você está de olho nisso, né? Não, de muito tempo, na verdade, né, Paulinha? É isso aí. Também o doutor Isaac Efraim, que nas redes sociais é também conhecido pelo @AnsiedadeBrasil. Trouxe livro aqui para mostrar pra gente. Seja muito bem-vindo. Olha aí, Aceita que Dói Menos, entenda a sua mente para ser feliz. Com C e com S. Deve se ler das duas maneiras. Do aceitar e do aceitar. Da seita. Porque quem entra na nossa seita, Ok. a vida dói menos. Ó, Entenderam? e o doutor Isaac Efraim é um dos psiquiatras que mais estuda aí, um dos maiores estudiosos da mente humana. Adorei. Aceita que dói menos e aceita. Muito Vocês, bom. então, hoje estão muito bem acompanhados, porque o assunto é muito sensível. E foi escancarado por esse vídeo, não sei se vocês assistiram na íntegra, inclusive vale a pena, do influenciador Felca. Esse vídeo já tá aí com mais de 5 milhões de plays, ele tem milhões de seguidores, inclusive muitos dos seus filhos talvez sigam o Felca, acompanha aí o trabalho dele na internet. Ele denunciou a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais, mostrou aí situações em que menores de idade, gente, são expostos a um ambiente com características do mundo adulto, como bebidas, roupas sexualizadas, interações de índole sexual. E aí, o Felca trata aí dessas práticas não apenas como um erro de julgamento. Ele traz ali esse panorama até da incidência de crimes que acontecem na internet. Ele faz um experimento, inclusive, de treinar um perfil para que mostre aí esse tipo de conteúdo e até de alerta para os pais, né? Ao que os filhos dele podem estar sujeitos. Às vezes a gente posta um vídeo inocente, a gente considera inocente. Mas na internet não tem só as pessoas que têm esse olhar a respeito desses conteúdos. Então a gente vai tentar tratar aí de algum dos pontos que o Felca traz no vídeo dele. E vocês que têm dúvidas, aproveitem, porque temos especialista na mesa para tirar aí as nossas dúvidas. O doutor Isaac e o Felca é uma pessoa bastante importante, né, nas redes sociais. Quem não vai lembrar do vídeo dele experimentando a base da Virgínia? Aquilo é maravilhoso. Sim. Mas o Felca deu uma mudada, doutor Isaac. Ele passou a fazer um trabalho bastante consciente, né? Ele já tinha feito um vídeo anterior, inclusive falando sobre as bets, né? Do que isso vem trazendo para a população brasileira, né? A gente tem um problema sério de ludopatia, né? Do vício em bets eletrônicas. E agora ele veio com a questão, né? Que é dessa adultização. E a gente pode aqui trazer, né, várias questões também jurídicas, eu vou trazer para vocês, mas eu acho que é um momento importante da gente debater essas questões do que acontece, né, com a mente humana, se essa questão da adultização sempre existiu ou ela está mais, vamos dizer, permeável agora. Eu acho que o doutor Isaac pode explicar para a gente. Se a gente for na lógica que o Felca usa no vídeo dele, ele começa exatamente só por essa questão da adultização. Então, por exemplo,
crianças falando sobre negócios. As crianças coach, né? Explicando como é que se ganha dinheiro. Então, ele começa aí perguntando, puxa, essas crianças deveriam estar nesse lugar, com essa conversa, num podcast, assim, ele até mostra algumas configurações de podcast, ou deveriam estar brincando, socializando, aprendendo com as suas famílias. Como que o doutor enxerga? Bom, como eu venho do aceita que dói menos, na nossa aceita a gente não contesta a realidade. A gente procura entender por que a realidade acontece e o que leva a ser desse jeito. A abordagem de a gente brigar com a adultização, eu acho que não faz sentido, porque a adultização é apenas e tão somente a consequência de todo um processo muito profundo de interação humana. Por que a criança começa a falar de negócio? Porque ela, de alguma forma, é educada a entender que essa é a forma que ela tem de fazer a atenção se voltar para ela, para que o poder seja dela. Se cria um meio cultural em volta dela, onde falar de negócio, ou exibir o corpo, ou ser sexualizado, é o grande instrumento de poder que ela vai ter dentro desse meio cultural. E o ser humano vai atrás disso. Enquanto tiver um meio de cultura que premie esse tipo de atitude, me parece que é isso que a pessoa fazia, a criança que não tem instrumentos, como a gente falou aqui nos bastidores, que não tem preparo, que não tem ainda organização mental para compreender a realidade do mundo, ela adota essa visão dentro da mentalidade dela. E isso é que vira o bacana. Isso é que vira o legal. Causar atração em homens é que vira o bacana para aquelas menininhas que são educadas com esse tipo de valor. Então, o problema todo está na educação, no meio em que a criança é educada para desembocar na adultização. O problema não está na adultização, é só uma consequência. O problema são os valores que são embutidos dentro dessa cultura social, que muitas vezes são negativos para a realidade, são perversos, são de um prazer maligno, perverso mesmo, e que a criança, vítima desse processo, acaba entrando. E aí, o cuidado, doutor, é em casa, porque a gente não consegue mudar a sociedade. Se este jogo está posto, se existe uma espécie de valorização para essa adultização. E aí eu estou falando, por exemplo, de likes, de plays, ou sei lá. Os pais que têm que dar essa regra, porque a sociedade já é mais difícil da gente mexer. Já está posto o jogo, como o doutor falou. Então, é realmente bem... Eu estava lembrando agora que quando eu era moleque, o meu fascínio era poder assistir os filmes que eram proibidos para menores de 18 anos. Todo jovem é isso, Ele quer, né, o proibido, né, Mas doutor? todo jovem quer, é isso. Não, porque eu concordo que tem alguns valores que não deve se permitir que a criança entre em contato, não é? Sem que ela tenha o devido preparo. Eu acho perfeito isso. Eu acho que não é saudável, não acho um absurdo, nada disso. Acho que não é saudável você permitir que uma criança de 7, 8, 9 anos use livremente o celular. Ela não tem preparo para estar recebendo tudo aquilo. Então, eu acho que a área de atuação seria assim, embora o Donald Trump não vai gostar do que eu vou falar, o Elon Musk não vai gostar, seria na regularização dessas redes. A Austrália proibiu o acesso a crianças, adolescentes, inclusive. Acho que até 16, 16 né? anos. Acho isso maravilhoso. Por quê? Porque você não está permitindo alguém que não está preparado para entrar em contato com uma informação que vai provocar uma distorção monumental na mente dela. E quando a gente fala nessa distorção monumental, doutor Efraim, explica para as pessoas o que quer dizer isso, né? Qual é o dano que isso vai causar? Ele vai carregar isso para a vida toda? Como é que é isso? Isso depende muito de tudo que acontece em volta da pessoa e a própria maneira como a mente se configura. Às vezes é uma coisa passageira e às vezes fica um trauma irreversível. Depende muito da natureza da pessoa. Mas é ruim, é nocivo, é passível, eu não gosto de proibição, mas é passível dessa proibição para proteger alguém que não tem
preparo para estar lidando com isso. E quando a gente pensa também, né, na questão da rede social e da internet, porque a internet ela é um local onde você pode fazer pesquisas incríveis, encontrar informações maravilhosas, eu sempre digo isso. Mas ali também a gente tem um esgoto, tem coisas muito boas. Como na vida, né? E tem coisas muito ruins. A questão toda é que hoje essas crianças e esses adolescentes caminham nesse universo sem nenhuma supervisão adulta, né? Então, o adulto não está ali supervisionando, diferentemente da vida real. O adulto está supervisionando, então está preocupado se ele vai cair, se ele vai se machucar, se ele vai andar numa rua escura, com quem que você vai sair, qual é a companhia. Então, assim, a gente tem muita preocupação com o mundo real e pouquíssima preocupação com o mundo digital, como se ali não tivesse perigos. E os perigos são... É verdade, e ele é muito novo, né? O mundo virtual é muito recente. Nós temos internet desde 94. Então, o ser humano ainda não absorveu por completo todas as consequências que isso traz do ponto de vista mental. Eu digo o seguinte, a internet deu vida para o nosso pensamento fora da nossa cabeça. Então, aquelas coisas que viviam lá no oculto do nosso inconsciente e que a gente tinha vergonha de sentir, com a internet virou palco. Então, a pessoa pode ser, então, um cara que tem, por um azar da vida, tem algum instinto assassino, tem uma coisa de querer matar, ela vai lá na internet, ela encontra palco, ela encontra gente com quem ela divide esse tipo de sentimento. Então, a mentalidade dela, que vivia oculta, ganhou um espaço fora, de troca, e isso dá volume. Você estava reclamando tanto da intensidade disso, a internet faz isso globalmente com todas as características mentais humanas. Ela multiplica. Carla, potencializa. Uma das coisas que o Felca fala, e eu acho que é uma briga sua também, é a coisa da regulamentação. Sim. Porque ele treina ali um perfil, mostra como é fácil treinar para um perfil que traga crianças hipersexualizadas. E ele mostra como é muito claro que aquilo já está numa rede ali, enfim, de criminosos e que tem marcas que todo mundo sabe quais são. E por que essas empresas não eliminam esse tipo de conteúdo ou esse tipo de interatividade? E ele questiona isso. O doutor tá rindo aqui. Porque vão ganhar menos dinheiro, só isso. Mas é uma cobrança que ele faz no vídeo. As pessoas estão aqui até perguntando, o que o Felca falou no vídeo? Então, vou tentar trazer parte a parte pra gente esclarecer eu aqui. Eu e o Felca estamos juntos, né? Assim, de coração, de corpo e alma aqui. E o que o Felca tenta mostrar... Então, antes até explicar o que ele fez. O que ele fez é um experimento que se chama fantoche. Eu acho que vale super a pena os pais tentarem fazer em casa também. Que é o seguinte, as plataformas de comunicação, elas dizem que tem ali uma idade mínima. A idade mínima seria 13 anos. Então, lógico que essas crianças mentem. Tem crianças ali com 10 anos... Mesmo porque não tem nada que você tenha que apresentar para validar a sua idade, né? Você diz que tem 13 e você poderia entrar. Mas o experimento, eu acho que vale para os pais tentarem fazer em casa, é o seguinte, cria um perfil de uma menina, diga que você tem 13 anos, escolhe ali um nick, uma fotinho, um anime, uma coisa né, para você colocar na sua bios. E o que está acontecendo dentro de casa? Até é legal para o doutor Efraim também pensar aqui junto com a gente. Hoje, os assuntos tabus precisam deixar de ser tabus. É lógico que a gente vai conversar com os nossos filhos dentro da idade deles. Eles têm muitas curiosidades, Paulinha, e as pessoas que estão ouvindo, eles querem saber sobre morte, eles querem saber sobre drogas, eles querem saber sobre sexo, eles querem saber sobre suicídio. São todos assuntos que nós temos muita dificuldade de falar com os nossos filhos. Porque como é que pensa, né? Vou me colocar como mãe aqui. Se eu não falar, pode ser então que, sabe, ele não chegue perto, nada vai acontecer. Mas quando eu não falo, eu deixo essa curiosidade, eu digo, nós já fomos jovens, né? A gente até falava aqui um pouquinho antes. Já fomos criança, inclusive. A gente vai procurar.
A gente vai em algum lugar para poder procurar. Na época onde Revista, era o não máximo, tinha internet, você queria saber sobre sexo, você ia procurar na casa de um tio teu que tinha lá umas revistas, né? Estavam todas meio coladas, mas eram aquelas revistas. Hoje, isso está amplamente divulgado. Então, quando a gente não procura, quando a gente não fala, alguém vai falar com o teu filho. E aí, só que eles buscam informação hoje, não é mais no Google. As informações, eles saem para esses jovens e adolescentes aqui das plataformas. Então, eles vão colocar ali, faz o perfil de uma menina de 13 anos e escreve suicídio. Que é a curiosidade que ela tem. Ela quer saber sobre suicídio. Em casa, a mãe não fala, o pai não fala. É assustador o que vai chegar na mão de uma criança de 13 anos, porque ela declarou que ela tem 13 anos. Esse é o experimento que o Felca está fazendo. Então, vão chegar ali imagens de pessoas se matando. Agora, você acredita que uma criança tem capacidade de entender essas imagens, porque são imagens de muita violência? Ou ela quer saber sobre sexo? No Twitter tem as subcomunidades, que é o X. É assim, e eu sou uma pessoa super liberal, mas assim, são imagens que são extremamente chocantes, porque aí é sexo com violência. Então, eles começam a achar que sexo está ligado à violência. Aí você procura sobre drogas. Então, assim, e quem está conversando com seu filho não é você, mas é alguém que está ali dentro, programado, porque ele entende o seguinte: poxa, ele quer saber sobre droga, sexo, suicídio, então o algoritmo vai começar a te entregar mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Por quê? Porque nós não temos aqui, por que é importante a regulamentação das plataformas, a transparência algorítmica. A gente não sabe como o algoritmo funciona para a gente. Isso vai funcionar para absolutamente tudo. Então, se eu gosto, por exemplo... De crochê. Vamos usar um exemplo. Tudo vai aparecer. Gente, todo mundo faz crochê. Não é verdade. Dá uma impressão, né, de que o mundo inteiro agora só faz crochê, porque você botou lá crochê, sei lá, cerâmica. Todo mundo tá fazendo cerâmica. Eu coloco, sei lá, roxo. Todo mundo gosta de roxo. Não, eu escrevo que eu sou católica. Só tem católico no mundo. Isso não é uma verdade. Porque o algoritmo, ele vai te entregar mais do mesmo. Porque ele não quer que você saia da plataforma. Ele quer te dar aquela coisa que te dá conforto. Então se ela gosta de crochê, ela é católica, ela gosta de vinho, então vou entregar. E do mesmo jeito para as coisas ruins. Para as crianças. E aí eu te digo, quando você não paga nada, o produto é você, gente, né? Essa é a lei da publicidade. É de graça porque você é o produto. Então, quando uma plataforma vem com a bravata, porque nós vamos embora do Brasil, eu repito, eu viro mico de circo o dia que uma plataforma for embora do Brasil. Quando uma foi banida, quase, né? Foi o caos nos Estados Unidos, porque nós somos um mercado. Não só mercado, nós somos um grande laboratório de experimento para eles. E todos os nossos dados, porque se tem algo que é muito valioso, que vocês entendam, são os nossos dados e nós entregamos isso de forma gratuita. Então, o que se pede? Transparência algorítmica, para a gente entender por quê. Porque a gente vive num mundo hoje muito polarizado. Então, se vai na área da política, então é uma coisa horrorosa. Porque as pessoas... Não, olha, todo mundo... Você veja que todo mundo é de direita. Não, todo mundo é de esquerda. Não, gente, isso não é uma verdade. As pessoas, elas estão assim, ó. Ninguém olha mais para o lado. Todo mundo está dentro de uma caixinha padronizado. As pessoas deixaram de pensar. Porque a plataforma pensa por elas. Então, é assim... E quando a gente vai para o universo infantil, é de doer o coração. Porque é tudo muito rápido. É tudo muito rápido. E isso, as crianças pararam de querer consumir conteúdos complexos. Porque, não, é chato. Passa. Rapidez. Tem que ter 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. E coisas difíceis, né? E por isso que nós precisamos aprender coisas complexas para a gente poder, lá na frente, conseguir ler um bom livro. E entender o que tem naquele livro. Porque senão alguém vai pensar por você. Então, a regulamentação, inclusive, é para que a gente tenha de volta essa informação. Agora, é lógico, dado... Desde o consumo de que água eu gosto até o nível de violência que eu estou consumindo, está sendo capturado. Agora, o que eles estão fazendo com esses dados? Inclusive os dados de violência. A gente não sabe.
Eu não sei. E aquilo está sendo guardado, está sendo armazenado. E são muitos dados que nós entregamos, são bilhões de dados que o Brasil entrega diariamente para essas plataformas, sem nenhuma transparência, sem nenhuma contrapartida. E aí a gente tem que entrar até na questão da nossa legislação, que a gente está falando de pessoas que são vulneráveis. Menor de 18 anos é considerado vulnerável. Ou seja, ele está embaixo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos preservar, inclusive, né, o meio em que essa criança está ali, né? Então, assim, de novo, agora a gente precisa também da ajuda dos pais. Volto aqui, passo até a palavra para o doutor Isaac, porque o que eu penso? Da necessidade que os pais hoje dialoguem com seus filhos, porque os pais não dialogam mais, entregam um celular para a criança não encher minha paciência, entregam um computador porque acha que isso aqui é inofensivo, e isso aqui não é inofensivo. Não é minha especialidade, né? Eu entendo um pouco da mente humana e entendo um pouco das projeções da mente humana. Eu acho que a abordagem que a gente está dando para tudo isso, no mínimo, é um pouco ingênua. A partir do momento que se descobriu o poder das redes sociais, no meu ponto de vista, é meio evidente que tem determinadas pessoas que têm o controle dessas redes sociais que entenderam que criar narrativas de prazer, de poder, de proteção, captura a mente do ser humano. E eles já sentiram isso, e eles já estão ganhando muito dinheiro com isso, e eles já estão ganhando muito poder com isso, poder político. A guerra está na questão política. Então, eles não vão permitir que a gente regularize tão facilmente assim as redes sociais. Isso é ingenuidade. O que a gente está convivendo são com os efeitos colaterais terríveis e tenebrosos da necessidade que essas pessoas têm de ter um poder de controle sobre a nossa mente. Esse é o ponto. E a internet é isso. Ela é uma fábrica de pequenas dopaminas que vão alimentando nossos prazeres e que realmente captura a mente do ser humano. E das crianças que vão se acostumando com isso, né? Aqui em São Paulo, a gente teve a determinação de não se poder levar o celular para a escola. Eu achei que foi uma das coisas que uniu direita, esquerda, centro, leste, oeste, né? Todo mundo concordou, foi tão bom ter um momento em que todo mundo concordou por um bem-estar, né? Sim. Foi ótimo. Eu acho que até as crianças, no fim, mesmo os que eram mais viciadinhos, concordaram que foi uma boa. Porque também no coletivo é muito mais fácil, né, doutor, de se estabelecer. Tipo, se houvesse uma regulamentação etária, seria muito mais fácil ou não? No coletivo, a gente tem duas circunstâncias que permitem uma melhor convivência. Primeiro, um alto grau de consciência das pessoas do que é saudável, do que não é. Esquece. São muito poucas pessoas que têm essa capacidade, essa competência de discriminar o que é bom. As pessoas confundem euforia com felicidade, acham que eufórico é estar feliz. Então não vai acontecer desse jeito. Eu até perdi agora o fio da meada para o outro caminho. Como é que eu estava colocando? Era assim, se o coletivo ajuda... E o outro é a legislação. Estados Unidos, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei fascinado com isso, porque é assim mesmo que tem que ser. Quando a ignorância, não é ignorância no sentido pejorativo, de falta de consciência mesmo, quando ela predomina, o que precisa? Precisa da lei. E lá nos Estados Unidos é muito legal. Está escrito lá, it's the law, fim de papo, não tem conversa. E só isso de verdade, do jeito que o ser humano está caminhando, vai evitar que essas coisas possam acontecer. O ser humano, em particular, acho muito injusta a sua crítica para com os pais. Os pais não têm consciência, como a Paula falou, do perigo que isso traz, que isso representa, e pior ainda, também não pode criticar. Eles são egoístas o suficiente para não querer largar o prazer dele para ter que ficar
sacralmente ficar cuidando do filho. Eles também são vítimas, às vezes. Não, Eu são também, vítimas. gente, muitas vezes Não, já todos nós fui nos vítima colocamos aqui. assim. Então, vou reformular. Não estou colocando a culpa nos pais, né? Até porque todos nós viemos do Eu acho que universo culpa analógico. não, mas é uma responsabilidadezinha aí, hein? A Mas- gente tem uma Mas responsabilidade. tem pai que é egoísta. Vai fazer o quê? Ele não Então, tem o quê? saco, não tem paciência, teve um dia trabalhoso. Eu acho que a responsabilidade... Tem alguns que estão exaustos também, Pois né? é, a responsabilidade seria realmente da lei. Então, mas o que isso acontece? mesmo, Quando a gente facilitaria. para pensar nisso, isso é um bom ponto, porque a gente está falando, nós somos, né? A gente veio do universo analógico. Essas crianças, elas são digitais. Nativas digitais. Então, nós somos imigrantes, né? Nós precisamos de letramento digital e as crianças que conhecem o universo digital muito melhor do que nós precisam de educação digital. Porque não significa que você saber mexer, significa que você tem, né, capacidades, maturidades, né? Tem cognição suficiente para saber lidar com tudo aquilo que você, inclusive, está vendo. Mas, por outro lado, o pai também não entende, a mãe também não entende onde o filho está. Mas a questão é que, para mim, não é uma questão de responsabilidade, doutor, porque assim, nós fomos crianças. E eu posso dizer por mim, eu fui uma criança trabalhosa, eu não ficava quieta, eu estava aqui, estava colar. Então, assim, mas o tempo que eu estava com a minha família era, de fato, ali. A minha família tinha que se dedicar ali. Ah, porque eu dava trabalho. Mas nem todo mundo é capaz, cara. Não, mas deixa eu só concluir meu pensamento. Então, assim, hoje... O que eu vejo muitas vezes é que a primeira coisa, você leva uma criança, a criança ela está pedindo, ela está implorando por atenção. Aí ela não consegue. E aí o pai fala, toma aqui. Aí ela já liga e fica. Aí a criança está hipnotizada aqui, deixou a família em paz. Então, assim, é um egoísmo muito grande. Entende? Porque, assim, a decisão, inclusive, de ter filhos, né? Estamos falando das famílias... saudáveis, esses filhos que foram desejados, aquilo foi uma escolha, não foi uma Mais imposição. ou menos, Carla, não é tão Não? assim, não. E muito menos a pessoa pensa em tudo isso, que ela vai ter que assumir toda essa responsabilidade. Foi só dar uma transadinha, vai, dar filho. Acho que tem casos que são, assim, meio que sem medir as consequências. Infelizmente, é isso, ó. Alta audiência hoje aqui, hein? Quase 400 pessoas acompanhando ao vivo. Eu vou pedir o like de vocês, Deixa hein? eu falar uma coisa, senão a Eliana me Diga. mata. Ó, no dia fala. 13 de setembro, 13 Todo de mundo tem que estar setembro. lá. que é às 16 horas, no Shopping Bourbon, aqui em São Paulo. Do Shopping lado, Bourbon, gente. Perdizes. Sim. Perdizes. Eu vou estar autografando, porque vai ser o lançamento e a tarde de autógrafos do Aceita Que Dói Menos. Tá dado o recado pra vocês, hein? 16 de setembro? 13 de Eu sou setembro, com nome e data. das sou uma coisa. 16 13 às de 20 setembro, das 16 às 20 E horas, se no não- Bourbon. No Bourbon, Isso. na livraria? Livraria Paisagem. Chama Paisagem. Paisagem. E, ó, e se não aparecer ninguém, eu vou fazer que nem aquela menina da Bienal do Rio que chorou e fez um vídeo que Não, ninguém imagina, apareceu. E depois todo mundo Vem cá, eu sou amiga do doutor Efraim, eu vou ser uma das primeiras a estar lá. Já vou estar lá, quero meu livro autografado, hein? Tá bom. Olha, vamos voltar para essa. A gente estava falando um pouco dessa responsabilidade dos pais. E do Estado, né? Se o Estado regulamentasse, eu confesso que acharia muito mais fácil tudo que é a lei. Eu também acho, é a lei, amor. Querido, é a lei. Não, mas tem isso discussão. é um sonho Não sou eu. dourado. Seria um sonho dourado. Um sonho dourado. Que a mas- gente já também chegou à conclusão aqui que é quase impossível, porque o mercado se sobrepõe ao bem-estar da é sociedade. quase impossível, não. Não gente, é? Não. Quando a gente para... Eu vamos- já tô aqui, Ó, tipo, pensando, O que não que vai acontece? A União Europeia, o pacote legislativo em cima das plataformas é muito mais duro do que o pacote que foi apresentado pelo Brasil. O que aconteceu? Na guerra de braço, a União Europeia ganhou. Lá eles têm transparência algorítmica, lá as plataformas estão regulamentadas e ninguém saiu da União Europeia. E se a gente for parar para olhar, o bloco é forte, mas assim, o Brasil é muito maior do que Portugal, do que Itália. Inclusive como usuário, Mas com tem certeza. um agravante que, historicamente, as leis nem sempre são tão bem sucedidas aqui no Brasil. né? Então, aí o que acontece? Aqui no Brasil,
o nosso pacote legislativo, inclusive, ele estava muito mais brando comparado com a legislação europeia e o negócio não anda, o negócio não vai para frente. É tão absurdo que precisou o Supremo, veja só, legislar o que está errado, né, gente? O Supremo não tem que legislar. Quem tem que legislar é o nosso Congresso. Mas o Congresso fica naquela coisa, não, é um assunto, né, difícil. Porque a gente está lidando aí com Big Techs, com empresas muito importantes. É um assunto ideológico. Exatamente. Então, assim, eles não querem. Então, foram empurrando com a barriga, chegou num ponto onde o que aconteceu? O Supremo foi lá e acabou ele legislando, falou, não, isso aqui está errado, e aí começou a impor determinadas, né, leis e pacotes ali. Questões o que parecem... é ruim pra gente. É ruim, mas também questões, né? Tipo, você tem que ter um representante legal no país. Eu fico imaginando, sim. Sim, mas não tem. O Telegram não tem. É, isso que é muito louco, O mas Telegram não tem. São coisas que a gente é a central fica do crime. completamente desprotegido de qualquer coisa que precise ali. E aí as pessoas misturam também um conceito de regulamentar com liberdade de expressão. Então tem sempre nós não debate. A liberdade de expressão é o direito que a pessoa se dá de falar e de fazer merda, né? É o direito... Tá aí não, nesse é o meu parênteses. direito de cometer crimes, né? Então, não, mas eu quero, então não quero que ninguém me perturbe aqui. O que acontece? Hoje, isso virou, né? Chegou num ponto que eu achei... Quando eu li, não acreditava no que eu estava lendo. O Brasil tomou aí uma sanção, um gancho, né? Vamos dizer, né? De uma aplicação de 50%, né? De uma alíquota do governo americano, porque nós estamos, inclusive, incomodando as Big Techs americanas. De novo, nós hoje somos muito dependentes das plataformas, porque ela é um mecanismo muito fácil, inclusive, de comunicação. Tem empresas que ganham dinheiro com isso, né? Montam os seus negócios, está tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está protegendo os mais vulneráveis. Isso é um erro. E, enfim, inclusive adultos, quando você vai falar também, a gente está falando de criança, mas as pessoas mais velhas sofrem muitos muito. golpes, né? É golpe em cima de a golpe. quantidade de golpes que acontecem. E, assim, é desesperador, porque, assim, e eles, coitados, não tem ninguém muito olhando para eles, né? Porque é fraude, estelionato, é mais complexo ainda. E aí, o que acontece? Nada está sendo feito porque nós estamos incomodando. Ao mesmo tempo, nós não temos uma solução local. O Brasil é um país, gente, agrícola, né? O Brasil não produz tecnologia. O Brasil... E eu fico me perguntando qual é a dificuldade também da gente ter essas estruturas que sejam, né, nossas aqui, que estejam, de fato, olhando pelo povo brasileiro. Nós também não temos. Então, a gente é dependente... única e exclusivamente das tecnologias americanas, dessas empresas americanas, que estão ali trilhardárias. Eu não tenho problema nenhum com a pessoa ganhar dinheiro, eu quero mais é que ganhe dinheiro, né? Mas a gente precisa receber pelo menos algo em troca, né? A proteção dos seus usuários. Hoje, nós não somos protegidos. A gente vê a criança desprotegida, a gente vê o mais velho muito desprotegido também. E mesmo qualquer um de nós, gente, é passível de cair num golpe. Quem já nunca caiu num golpe, não é? Então, esse é o problema. Então, a gente, de fato, precisa de uma regulamentação para coibir o crime. E digo, o dia que nós tivermos isso, muito do que a gente está vendo aqui hoje vai mudar. Esse cenário muda, porque eles vão ser obrigados a colaborar. É o que você acabou de falar. Por que não tem tanto influenciador na Europa? A gente estava falando aqui um pouco antes dessa diferença, né? Que aqui no Brasil a gente tem um mercado muito grande. São muitos influenciadores, diversas áreas. Todo mundo que tem um negócio. Agora o dentista precisa ser TikToker, sabe? Assim, uma coisa que... Bom, vocês sabem, né? Vocês estão na internet, vocês têm os seus negócios. Todo mundo tem que fazer um Instagram, todo mundo tem que nananã. Vocês sabem como é que funciona aqui. O que é diferente em outros lugares. A gente perde um pouco essa perspectiva, porque a gente fica nessas bolhas imaginando que tá o mundo inteiro igual e não é, né? Minha irmã mora em Portugal e é completamente diferente. Tem sim influenciadores e tal, mas é muito menos. Tem negócios que nem tem Instagram, sabe assim? Então, assim... realidade outra, diferente.
Por que a gente é um gafanhoto da internet, doutor Isaac? A gente consome, a gente entra de cabeça, que nem a Carla falou, a gente é um mercado gigantesco, adere, vai e faz vídeo e dancinha e tudo mais. Porque a internet vicia. Porque ela te oferece diversas formas de prazer absolutamente acessível a um clique. Então, a pessoa mergulha de cabeça. Primeiro, eu acho que todo ser humano, mais ou menos, tem um lado de que ele gosta muito, de que ele precisa muito chamar a atenção. Qualquer sentimento de fragilidade interna, momentaneamente, é compensado com o fato de que alguém está te dando atenção. Não preciso te contar que, evidentemente, as redes sociais sempre vão te oferecer um público importante para você remediar ilusoriamente os teus sentimentos de medo, de insegurança, de não conseguir espaço na vida. E isso atrai as pessoas, atrai mesmo em todos os momentos, em todas as situações, independente da internet. Você sabe por que o Trump faz tudo o que ele faz? Porque ele pode, ele já disse isso. Ele tem poder para isso. E ele joga todo o jogo na essência da busca de poder. A mesma essência que o menino que aprende que falar de negócios na internet chama a atenção. É o mesmo tipo de sentimento. A nossa mente, infelizmente, mas é assim, aceita que dói menos, está organizada para isso. Ou para se sentir protegido, e você vê a Carla toda hora clamando por proteção, reclamando que não tem um sentimento de proteção suficiente. E não estou dizendo que você não tenha razão, estou apenas mostrando que a tua mente funciona desse jeito. Busca-se. Ou a gente está indo atrás de alguma forma de se destacar, de ser o melhor, de mostrar que a gente tem valor em alguma área para capturar a atenção do outro. Esse tipo de organização, que é quase que inerente da mente humana e universal, ela é extremamente tóxica. Ela faz mal para o equilíbrio emocional, vai deixando a pessoa cada vez mais desequilibrada e desenergizada. E quanto mais desenergizada ela fica, quanto mais esvaziada, quanto mais ansiosa, quanto mais depressiva, a mente diz para ela que se ela obter o poder, se ela obter a atenção que ela gostaria, tudo isso vai desaparecer. E, na verdade, o que acontece é exatamente ao contrário. Ela entra num processo profundo de desgaste e fica presa nesse círculo vicioso. Lamento contar para vocês, mas esse é o mundo que a gente vive. É isso que eu ia falar. Todo mundo acho que se reconhece um pouco nesse ciclo, né? A gente ouvir. Acho que todo mundo se reconhece um pouco nesse ciclo. Sim. Seja você alguém que trabalha com a internet, ou você mesmo botando seu biscoito lá do biquíni que ninguém deu todo um oi, mundo que né? tem mente. Exatamente. Todo mundo que Agora, pensa. a gente, dado que o jogo está posto, das crianças a gente já falou aqui algumas coisas, mas estou falando nós todos aqui, que também somos vítimas aqui desse sistema. Se afastar, eu sei que você não dizer que é utopia isso, que não tem como, ou tem como, a gente deveria, em alguns momentos, a gente tem que se desconectar, a gente tem que buscar outros tipos de validação. É yoga, é meditação, o que é? Não tem esse espírito tão espiritual, tão místico. Então, é por isso que eu gostei do senhor, que o senhor traz essas realidades. O que é que a gente pode fazer, se é que a gente pode fazer alguma coisa, para dar um passo para trás? A primeira coisa que a gente tem que ter a capacidade de perceber é de que o outro está fazendo o que ele está fazendo não é por nossa causa. Maravilhoso isso já. Ele está agindo porque aquilo é dele, é da natureza dele. Ele não está agindo contra a gente. Isso é muito importante, porque o sentimento de que o outro está agindo contra a gente desperta a nossa agressividade, a nossa ânsia pelo poder, a nossa competitividade e uma postura muito agressiva na relação com o mundo. Então, isso é muito importante e é muito difícil, porque você pode carimbar, e funciona, ajuda. Não é por minha causa, é dele. Ajuda muito, mas você tem que conseguir enxergar. Porque se você enxergar esse sentimento de medo que alimenta esse sistema mental da gente, tóxico, diminui. Pegaram a dica? Foi para vocês aqui do chat.
tá? Paco perguntando... Quem é o convidado? Porque tem muita gente chegando. Estamos aqui. Doutor Isaac Efraim, psiquiatra. Exatamente. E a gente está falando aqui do assunto do Felca, para quem chegou agora. Vamos retomar um pouco do assunto aos poucos. E a gente também está falando dessa nossa relação, né? Dos nossos filhos e nossa, com essa questão das redes sociais, da internet. Vocês sabem, tá todo mundo vivendo, tá todo mundo no mesmo barco. E manda ele chegar na hora a próxima vez Paco, também. Você tá atrasado hoje, it's the law, 18 horas aqui, tá? Da próxima vez, 6 da tarde. Mas eu tô aqui para contemplá-los também nas perguntas. Então, quem tiver pergunta, aproveite que eu vou estar de olho aqui para poder trazer essas perguntas. Agora, a gente falou um pouco dos adultos. Agora, crianças que estão aí. De repente, o pai estava aí desatento, não estava sabendo, tá lá com um filho de 8, 9 anos que tá na internet desde os 6, 7 e se deparou com esse vídeo do Felca agora, ou tá ouvindo aqui a nossa conversa e tá preocupado e pensa, puxa, quero que o meu filho também dê esse passo para trás. É a proibição? É o tempo de tela? O que é que eles podem fazer agora de forma prática, né? Porque em casa, a partir de hoje... Eu tinha um programa de rádio no final dos anos 90 e um pai ligou desesperado. Eu sou meio maluco, né? Então eu atendi, eu abri o telefone, as pessoas, naquele tempo não tinha internet assim. Era o nosso Frasier. Era na Brasil 2000 e o pai perguntou assim para mim, doutor, me ajuda, por favor, meu filho está fumando maconha. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu fiquei tranquilo, eu nem acho a maconha uma coisa tão grave assim, mas eu peguei e falei assim para ele, faz o seguinte, senta do lado dele e fuma a maconha junto com ele. E vê o que ele sente. Procure entender quais os sentimentos que a maconha geram nele. E essa empatia vai te permitir lidar melhor com essa característica dele. O meu azar é que alguém ouviu isso, acho que entendeu errado, e disse que eu estava fazendo apologia ao uso de droga. Com a internet, espero que seja diferente. Senta do lado do teu filho, assiste a internet, mesmo aquela coisa pornográfica horrorosa. Se ele assiste, se permita dividir, tira a pecha do proibido para conseguir dar a consciência para o moleque, dentro do que é possível, que faz mal, não é errado. Faz mal, vai deixar ele pensando errado o mundo, a cabeça, mas com toda a compreensão do que prendeu ele naquilo. Aquela ânsia de reprimir, de não permitir, na verdade, vai atiçar mais a vontade do moleque e vai dar uma conotação meio sombria. Então, se ele tem traços depressivos, se ele tem angústias, a tendência de ele entrar nisso fica maior, não fica menor. E tem isso, assim, de tudo que é proibido, o jovem meio busca. A gente estava falando aqui, quando a gente era mais novo. Eu era uma pessoa que eu amava aqueles Cine Corujão, passava muito os monstros da Universal, né? Os vampiros, as múmias e tal, que minha mãe não deixava eu assistir. E aí, quando ela saía, era aquele momento que eu falava, agora, amor... vou assistir o Drácula e ninguém me segura. E eu ia assistir um pouco e quando ela chegava, eu ia correndo, me escondia, assim. E era uma grande emoção. E é isso. A gente quer um pouco que é proibido, né? Mas como... Gente, monstro da Marvel. Olha o meu grau que tava muito tranquilo, mas você poderia né? fazer perfeitamente, não precisava tratar disso. Tava muito tranquilo antes, mas olha o que ele acabou hoje de falar. Vai pro infinito. Eu concordo com o doutor Isaac também, é uma questão de empatia, né? Sim. E, de novo, existe a curiosidade. E quando você traz o seu filho para perto de você, você sente o que ele está sentindo, você cria, de novo, esses elos que são tão importantes familiares. Porque só dizer não... é muito ruim, o não, ele é importante. Sabe, você tá ali, olha, não pode atravessar a rua, porque, né, no sinal verde, seu carro vai passar em cima de você. É a sua vida, eu tô ali te salvando. Deixa eu só te interromper. Se eu estivesse no seu lugar nessa hora, eu não ia falar, não pode atravessar a rua. Eu falei, se você atravessar a rua, você vai ser atropelado. Sim, então, exatamente, a gente ensina. Então, não é que o não no sentido, olha, é perigoso, né? Então, é assim... Eu até uma vez conversei com outro psiquiatra também, e ele falava muito da questão do medo, né?
que é importante a gente sentir medo, não o medo descontrolado, porque o medo também salva vidas. O medo não te deixa você pular da janela, o medo não te deixa você andar numa avenida super movimentada e não respeitar os sinais de trânsito, porque você tem medo de perder a sua vida, né? Então, assim, é um medo que é de proteção, não aquele medo que, não posso fazer nada. Então, aqui esse é o outro medo que ele vai te dar um descontrole. Mas o não no momento correto, e é o não que não precisa ser aquele não, né? Mas o não construído, explicado, ele é um não empático, né? Estamos junto aqui, eu estou cuidando de você. Você está perto de mim. Né? É isso que a grande... Quando eu olho para muitos desses jovens, quando eu vejo até o menino lá, o pastor Miguel, ou, enfim, uma menininha toda sensualizando, no fundo, ela também está procurando a aprovação daquela família, porque ela também, de alguma forma, está vendo aquilo, né? Então, assim, mas o meu pai acha que é legal eu fazer tudo isso, né? Eu estou agradando a minha família. Aí o menino que se passa por um coach, ele, né? Meu pai acha que eu sou super inteligente porque eu estou dando dicas de negócio na internet. Então, ele trocou aquela... Ele está pedindo aprovação, ele está pedindo aceitação, ele está pedindo, inclusive... Eu olho para essas coisas também como um pedido de socorro, né? Dessas crianças, né? Então, gosta de mim, olha para mim, fica comigo. E assim, hoje, muitas vezes, a gente não está olhando para essas crianças, a gente não está prestando atenção no que elas estão trazendo para a gente. E no caso do que o Felca construiu ali também, tem essa questão dos adultos explorando a se figura aproveitando dessas crianças e adolescentes. Inclusive, um caso que é uma mãe com uma filha. É isso, doutor? É o dinheiro. Ele percebeu que nessa estrutura ele vai poder ter dinheiro e ele não tem escrúpulo. Não tem escrúpulo por falta de consciência, muito mais do que por maldade propriamente dito, pelo menos nesse tipo de situação. E o que é um crime, né, Carla? Sim. Você explorar um menor de idade é crime. É crime, tá? Isso aí está disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, você não pode hipersexualizar. Aos olhos da lei, de novo, olha o que a gente acabou de falar em relação à regulamentação. Já está regulamentado. Eu não posso ganhar dinheiro hipersexualizando os meus filhos, né? Eu preciso protegê-los. O que aconteceu, a gente tem até a história do pastor Mirim, aonde aquelas pessoas estavam ganhando dinheiro, né? Então, o pastor já não era nem pastor, ele era um profeta. E ele precisava do dinheiro para encontrar o caminho da luz, porque os profetas merecem receber o dinheiro. Então, foi criado toda uma narrativa na cabeça daquele menino, e que eu acho até que ele passou a acreditar que ele era aquilo tudo mesmo. E eles estavam ganhando dinheiro, né, nessa exploração. Você não pode explorar criança e adolescente. Isso não é permitido aos olhos da lei. Tem vários artigos aqui, vários dispositivos legais que não permitem. Então, é o seguinte, a gente tem que dar ambientes seguros. Então, assim, criança tem que brincar, tem o direito, né, à liberdade, a um ambiente seguro de brincadeiras, de escola, de saúde, de alimentação. Então, assim, isso está muito bem definido dentro do nosso arcabouço legal. Então, muitas pessoas, quando ele trouxe até o caso daquele influenciador do Ítalo, que adotava pessoas, né? Não era nem, acho que, uma adoção legal, né? Eram filhos afetivos. Então, e, de alguma forma, estava explorando financeiramente essas pessoas, né? Então, isso é bem complicado e, assim, vamos dizer, né? O nosso legislador já olhou para esse lado e a gente precisa respeitar principalmente a infância e a adolescência, né? Eles têm esse direito. O ser humano é um ser bastante peculiar. Como a gente está dentro dessa existência, a gente não tem muita noção. A gente está sempre compulsivamente buscando as sensações de proteção, como a Carla sempre mostra, né? Sempre reivindica, e a gente busca a sensação de poder. O que é o poder? O poder é conseguir capturar o outro e mobilizar o outro em relação a você. E a gente está sempre buscando isso de alguma maneira. Resumo, a gente está sempre, de alguma forma, buscando chamar a atenção.
porque isso provaria para mim mesmo que eu tenho poder na minha relação com a vida. E o ser humano se hipnotiza com qualquer coisa que de alguma forma represente poder em qualquer ambiente, em qualquer situação. No meio dos bandidos, quem mata mais, estou falando bem caricaturalmente, é o mais poderoso, é o mais bacana. Então ele passa a buscar e modelar a sua personalidade por conta disso. Outra coisa, quebrar regra para determinados tipos de personalidade não é universal. Também é um exercício de poder. Olha a força que o cara tem de que ele consegue ir além da regra que o protege para desafiar o mundo. Então, sempre o jovem vai ter essa atração para estar rompendo a regra. E eu estava vendo aqui no chat muita gente falando de essa geração não tem limites, os pais não dão limites, os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos. Esse discurso é velho. Eu ouço ele desde que eu tenho 20 anos de idade, com cada novidade tecnológica. Sempre que chega algo diferente... Olha, eu tenho 68 anos, estou na beira de completar 69. Acho que estou ficando meio velho. Mas desde os 18, quando as tecnologias começaram a aparecer mais a miúde, já tinha... Imagina, a televisão ia ser a perdição. Agora que o mundo estava perdido. Então, esse discurso é velho. Isso é um medo do novo que o ser humano tem. E também muita gente... a gente até estava trazendo aqui, né? Nos anos 80... não usava cinto de segurança, nos programas de televisão as apresentadoras estavam hipersexualizadas. Até estava relembrando aqui um episódio do Show da Xuxa, que foi aquela banda que eu não me lembro o nome, mas cantava Don't Want No Short Dick Man, quer dizer, eu não quero um homem de pinto pequeno. E as criancinhas tudo dançando, as paquitas animadas, a Xuxa uma grande festa, e assim, era isso. Era isso, sabe-se lá porque esse era o grande programa infantil que tinha. E muita gente falando disso. Era também uma época, vamos falar, não era politicamente correta, né? Não estava dentro dos termos do ECA, talvez. Era uma coisa meio maluca também o que acontecia, doutor. Não, mas eu Ou era mais inofensivo, eu não sei. Eu assim, acho que o pessoal, as crianças, se contaminavam, não era pelo que estava sendo falado, mas é pelo clima eufórico. Pelo ritmo. Pela aquela coisa. Não acho que isso tenha uma influência tóxica, demasiada. O que é tóxico é o que se torna compulsivo na pessoa. Ela se torna prisioneira do desejo de ter aquilo o tempo todo a seu dispor. Tipo, agora vai num comparativo, esses funks que tem hoje em dia. Não tá nessa categoria, já é outra coisa. Não, o funk já é uma coisa institucionalizada e ele tem por objetivo premiar a sexualidade. Tem um dado aqui até para a gente trazer em relação a essa questão da hipersexualização, né? Eu pedi aqui para baixarem para mim. E é muito triste. O aumento da gravidez entre adolescentes cresceu 22%. Ou seja, o que deveria cair, aumentou. Então, assim, a gente tem... E o que acontece com isso? Uma adolescente, uma menina grávida, né? Primeiro que ela não está nem ainda preparada para cuidar de uma criança. A criança cuidando de criança, ela deixa escola. Ela vai ter todo um caminho da vida completamente diferente e mudado. Porque ela vai passar ali ter mais um ser para cuidar, né? Então, assim, e que não é uma boneca, é um ser humano. Então, o aumento de quase 22% é um número bastante considerável, bastante alto. Então, é algo que, assim, a gente precisa parar para se debruçar. Porque, né, você vai ter o seguinte... Mas como você vai fazer para parar o funk? Pois é. E também tem, acho que aqui no chat, não sei se já levantaram aqui, porque a gente estava falando da regulamentação do Estado e aí algumas pessoas colocaram, não, mas eu que quero mandar no meu filho, eu não quero que seja regulamentado e tal. E nessa mesma discussão tem a educação sexual nas escolas. Então, as pessoas se dividem nessa pauta entre quem acha que não, cada pai que ensine o que quiser em casa, e quem acha que sim, seria muito bom ensinar, mesmo porque a maioria dos abusos sexuais que acontecem entre crianças é dentro de casa, é com conhecido, é com pessoa de alta confiança, que talvez seja ali uma oportunidade até de que essa criança possa identificar que está sendo vítima e tal.
seria um ponto também, né, Carla? Essa questão da educação sexual. Porque Importantíssimo. a gente tem uma hipersexualização, um acesso muito fácil a todos esses conteúdos, até uma validação, como o doutor trouxe, como, isso que é legal, esse tipo de dancinha que é 10 de 10, é isso que faz você ser reconhecida como popular, como legal, como bonita, como que quer talentosa, o que quer que seja. Então, é isso que eu vou buscar, que eu vou entregar e talvez até sem esse entendimento de como evitar. Porque o sexo em si, ele vai chegar na vida do jovem, né? Ele só não precisa chegar tão cedo e ele não pode chegar desacompanhado de informação, né? Sim. Ele tem que chegar na hora... E o sexo, ele Que é tem que chegar, importante porque vai na chegar, vida né? do ser humano. Sim, ele vai chegar, né? E ele é para buscar também prazer, né? Não é só para reprodução, só para ter Exatamente. filhos adultos. Aliás, mas- evitem, né? Crianças e tudo, é isso. Mas mais para frente, chega, o adolescente vai transar, gente, eventualmente. É bom que ele Lógico. esteja sabendo de tudo. ISTs, proteção, como gravidez. se proteger. É que ficou tudo muito Consentimento. atrapalhado com essa questão de narrativa. Agora a gente não tem mais a verdade absoluta, né, de como é que seria o ideal, a clareza das coisas. Agora a gente tem um monte de narrativas que ficam em cima da situação e que pervertem os valores. Complicado. Acho que você tem toda a razão. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que a educação pura, daquilo que é, e não daquilo que a gente quer que seja, é sempre muito instrutiva e ajuda. Ajuda a pessoa a ter clareza do que está acontecendo. Seria maravilhoso, mas que nos tempos atuais está meio difícil conseguir isso. Antigamente era mais fácil. Antes da internet era mais fácil, era mais universal o conhecimento. Agora não, agora a gente tem as narrativas todas das histórias que não permitem mais. Então agora se o sei lá, não quero falar mal de ninguém, mas se um ultra-ortodoxo de uma determinada religião fala, olha, é errado ter sexo, e ficar martelando isso na cabeça da criança, seja ao vivo, seja presencial, seja na internet, e aí? Isso é educação? Não, não é. É uma perversão, é uma narrativa de valor que a religião que dá. E, no entanto, as pessoas querem que isso prevaleça. É complicado, é bem complicado. Não existe solução simples para problemas complexos. Mas, novamente, quando a gente está olhando, né, se o bem ali é aquela criança e o adolescente, como é que eu cuido deles, né? Como é que eu protejo eles? E a gente protege, sim, com informação. Logicamente, quando a gente fala de educação sexual nas escolas, ninguém vai ensinar o seu filho a manter uma relação sexual. Não é nada disso, mas é uma questão, inclusive, de proteção. E é lógico que isso vai ser dado da forma correta. Se é uma criança muito pequena, ela vai aprender naquela linguagem. A gente vai ter todo aquele corpo, né, de pedagogas, de pessoas que trabalham a educação para chegar de forma correta para uma criança muito pequena. E é lógico que não é da mesma forma que você vai conversar com um adolescente de 16 anos. Tem outras, né, ali. Deixa eu colocar outra coisa que tem a ver aqui com o título do livro da gente. Na nossa seita, né, o Aceita que Dói Menos, a gente abre mão por um período de querer interferir. A gente renuncia a isso, não permanentemente, provisoriamente. Vou ficar só olhando para tentar entender como acontece. Por que acontece desse jeito? E não é aquele porquê de ir para trás de traumas, não. É de perceber o movimento. Porque quando você não interfere, quando você fica presente, você tem tempo para perceber o movimento do que está acontecendo. Então você enxerga de uma forma muito mais profunda do que só olhar e dizer isso está errado, isso não deveria acontecer. Fica muito superficial. Quando você enxerga essa profundidade, entende ela, não precisa concordar, mas entende ela, os instrumentos que você tem para poder atuar sobre ela ficam muito mais potentes. Às vezes está fora do nosso alcance e a gente tem que ter, pelo amor de Deus, a humildade de admitir para si mesmo que o nosso sonho de mudar o mundo era muito grandioso. E não tem, e a gente vai ter que aceitar mesmo em fim de papo.
não é? Mas quando a gente se percebe, quando você percebe o movimento, você tem uma dimensão mais profunda da realidade. Acho que vai de encontro com o que você tinha falado, dessa ideia da aproximação com o filho. De repente, observar qual é o padrão, por que gosta de jogar, quanto tempo joga, o que joga, com quem joga, por que joga. Para depois você iniciar uma conversa, talvez com Sem mais julgar, subsídio, para sem você julgar. poder ingressar no mundo, né? As pessoas estão aqui, e ele falou, ó, você falou de novo de fumar maconha com filhos, o povo aqui já ficou tudo louco. Que conselho ruim, mas, gente, Mas você de forma, para vocês se aproximar, não é exatamente fumar maconha com o seu filho, mesmo porque maconha é uma droga, amores. É assim, a questão é, você tá com um problema, você tem que se aproximar, porque senão você não consegue endereçar. Que entender. Você eu tenho um grande amigo, vou preservar a identidade dele, Ah, mas tô brincando. Ele é um apreciador de música clássica, né? E ele chegou num determinado momento da vida dele, né, com o filho dele adolescente, onde teve um distanciamento, um rompimento muito grande, né? E esse filho começou a ter traços ali de muita rebeldia. E uma das coisas para quebrar o laço, inclusive familiar, foi na música. Então, o filho passou a querer só ouvir rock pesado, rock metal, mas aquele rock é difícil, não é para qualquer pessoa, né? Principalmente uma pessoa que gostava ali de música clássica. E ele via que quanto mais ele, né, falava, olha, isso aqui é ruim, isso aqui é uma música porcaria, isso, sabe, você precisa gostar de outra coisa, mais ele se afastava do filho. Até que um dia ele chegou, e foi muito interessante, porque nós estávamos juntos, eu gosto de rock, eu sou uma pessoa que gosta de rock, ele chegou, Carla, você me acompanharia num concerto do Metallica com meu filho? Eu falei assim, lógico. Mas eu falei, você? Ele falou, eu preciso entender o que está acontecendo com meu filho. E hoje, é engraçado como aquilo que ele detestava acabou aproximando ele do filho dele. São grandes amigos e ele passou a ser um grande apreciador de rock pesado, né? E, assim, é muito interessante. E esse filho falou, pô, meu pai tá aqui comigo, comprou os ingressos. E para ele, no primeiro dia, foi muito difícil. Foi muito difícil estar naquele lugar, foi muito difícil aceitar aquilo tudo. E depois ele foi vendo aquilo de uma outra forma. A esposa montou uma escola de música, né? Então, assim, para se aproximar desse filho. E é impressionante a transformação dessa família. Ele saía na frente para comprar os ingressos. Não, porque vai ter o show de A, de B, de C. Eu já comprei para a gente ir. Então, veja só, é o que o Dr. Isaac está falando aqui. Você é aquilo que a gente... Porque a gente também tem um erro de falar isso aqui é ruim, isso aqui é porcaria, isso eu não quero. Mas, de repente... Ele está usando aquilo, inclusive, até para criar um distanciamento, para criar ali, né? Vamos ver quem é mais forte. Porque adolescente tem que romper também, aqui. né? Não, faz parte. Até bom que rompa com um show de rock, acho saudável. E para poder crescer também. Eles precisam ter as casas deles e tudo mais. O problema é quando esse rompimento começa a ser muito traumático, Sim. muito difícil. E aí, ele vai... pode ser um momento de rompimento e reencontro, mas foi bonito. Foi maravilhoso nessa história, mas foi muito né? bonito, porque assim, o pai passou a entender que ele precisava... Ele queria morar fora, ele foi morar fora. E hoje, assim, ele já é um adulto, ele tem mais de 30 anos, tá super bem profissionalmente. E eles resgataram algo que estava ali muito perdido, tinha muita... briga, tinha muito... E assim, ele colocou a coisa do rock pesado como se fosse assim, era o basta dele. Mas o pai foi de uma inteligência absurda e nasceu aquilo tudo dele. Ele foi pedir uma vez uma ajuda para mim ali, para estar junto, porque ele não sabia nem como se comportar naquilo. E assim, foi muito legal ver também a transformação deste adulto para chegar próximo deste filho, adolescente. É um adolescente bastante difícil, vamos deixar aqui. É um inferno. E hoje são grandes amigos. Eu queria explicar uma coisa sobre essa questão do conflito dos relacionamentos, principalmente entre pais e filhos. Todo ser humano cria um mapa, um planejamento da idealização dele, do que vai ser o melhor para ele. Sempre é baseado na experiência de vida que ele tem, sensações de prazer que ele teve, eventuais sensações de medo. E para ele cumprir esse planejamento é o ideal.
é o perfeito. É o que vai dar a ele a plenitude e o jardim do Éden. Todos nós somos assim. Quando a gente vê um comportamento, uma situação que está fora do nosso planejamento, a primeira reação imediata é uma reação de aversão. De enxergar aquele comportamento que eu não entendo como um inimigo do meu planejamento idealizado aqui na minha cabeça. Espero que eu esteja conseguindo falar de uma maneira clara. E aí o que vai acontecer? Toda vez que eu me sinto ameaçado no meu planejamento, eu tenho uma atitude agressiva. Eu quero destruir o comportamento que bota em ameaça o meu planejamento interno. Essa é a base da grande maioria dos conflitos entre pais e filhos, em geral, do ser humano em geral. Então, o pai olha aquele comportamento do filho gostando de rock e, num primeiro momento, como ele é apegado ao padrão da música clássica, ele enxerga o comportamento do filho como uma afronta. É bem possível que, num primeiro momento, o gosto do rock pelo filho era só o gosto do rock pelo filho, não tinha nada a ver com a música clássica do pai. Só ele trilhou caminhos diferentes. Mas na hora que surge o conflito, a guerra de que um dos dois tem que prevalecer, aí sim o filho faz questão de mostrar o diferente porque ele quer ser o vencedor. Não sei se eu consegui ser claro. E essa fase da adolescência é uma loucura mesmo, né? Eu acho assim, Explosão eu de fico hormônios, feliz. né, Se também. for só o rock, meu amor, mas pode. O meu tá lá, é um cabelo do Slash, uma coisa maravilhosa. Muitas bandas pesadas. Ele fala, vem ouvir. Eu falo, olha, não é a minha, mas que bom. Cada um no seu quadrado ouve seu rock. Mas se você se esforçar para entender por que ele gosta, fica melhor ainda. Entendo, eu entendo, tenho um marido músico, mas assim, é isso também. Também a gente tem que conhecer, não precisa... Eu acho bom também que tenha... Se for aí o nosso âmbito de debate adolescente, a música, eu tô feliz. Porque tá bom aí, se a identidade dele for isso que ele precisa para ele se diferenciar, né? Que na adolescência é muito isso também, essa vontade de se diferenciar um pouco dos pais, de ser indivíduo. Eu não sei dizer aonde, mas eu li recentemente uma pesquisa de que a tendência de estados depressivos entre adolescentes é muito comum. É muito frequente. Talvez pelos hormônios, pelas oscilações. Que fase? É uma fase muito difícil. Vocês lembram da adolescência? Eu lembro muito da minha adolescência. Fase dificílima. Eu não vou cantar as músicas que eu ouvia na minha adolescência, porque não vai fazer sentido. Mas aí o que havia? Perdi de novo um pouco o fio da meada. Na adolescência. Então, tem períodos depressivos, né? Sim. E aí tem um grande perigo, um grande risco aí. Qual é? Porque quando a gente está no estado depressivo, a gente perde o acesso à sensação de prazer. Sim. A gente tem menos prazer. E ainda mais nessa fase de transição, de socialização, quem aparece, mas quem entra para suprir essa lacuna? A droga. E a internet e o jogo também hoje em dia, Então, né? Então chama a internet de droga também. É uma droga, eu acho que é um pouco, com porque todas as características. libera a dopamina e tudo que realmente na adolescência é essa fase. Tudo então, fica mais chato, né? A chance do adolescente se conectar numa droga sem ter nenhuma má intenção, sem nada, é meio que decorrente desse processo meio depressivo que ele vive. Porque com a droga ele consegue ter o prazer. Sim. Com o álcool ele consegue ter o prazer. O álcool é desinibidor. Imagina o jovem que está se firmando socialmente, inibido, que fica né? todo tímido. Vontade de ser grupo, né? De ser grupo. Aí bebe uns gorozinhos, coisa e tal, se sente todo poderoso, acha que esse é o caminho. A gente não pode ficar bravo com eles por causa disso, mesmo que eles causem um enorme estrago na gente. É, porque todos passamos por essa adolescência. Agora, voltando um pouco pro caso do Felca. Ele fez todas essas denúncias. Cara, ele fez um dossiê, um vídeo extenso. Ele traz essa questão da adultização, da hipersexualização. Ele fala de casos pontuais, 2 muito específicos ali. Ele entrevista, inclusive, uma psicóloga sobre impactos, reflexos, enfim. E finaliza trazendo uma atualização de que ele apresentou para a justiça esse levantamento dele, né? Ele
fez uma denúncia. Para o Ministério Público, Exatamente. possivelmente. E aí, estão muito se discutindo. Pode acontecer alguma coisa com o Felca? Tipo, ele pode ser processado, porque na lei brasileira acontecem as coisas loucas. Às vezes você fala, esse cara tá fazendo uma coisa boa, e aí, de repente, uma pessoa que a gente imagina que esteja aí fazendo algo que não concordamos, Então. que possa incorrer em crime, possa processá-lo e ele incorrer em alguma coisa. Porque, assim, a gente tem, apesar de pessoas fazerem coisas boas, e isso eu acho que é um momento para a gente refletir aqui, né? A gente precisa entender também o nosso arcabouço legal. A gente tem 3 dispositivos: injúria, calúnia e difamação. O que acontece? A injúria é quando eu chego e falo, eu não gosto de mulheres, ou eu não gosto de gays, ou eu não gosto de... Então eu vou injuriar aqui um grupo ou uma determinada pessoa. Calúnia é quando eu estou mentindo sobre aquela pessoa. Eu digo, olha, essa pessoa não é um psiquiatra, estou caluniando aqui o doutor Isaac. Ele vai falar, não, como não? Eu tenho aqui, estudei, né? Ela está mentindo sobre mim. Aí eu tenho um outro dispositivo legal que se chama difamação, que as pessoas não conseguem entender o que é uma difamação. A difamação significa o seguinte: eu vou usar a verdade contra aquela pessoa. Veja só. Então, é o seguinte, quando eu começo a difamar alguém, mas ele está falando a verdade. Sim, está falando a verdade, mas ele está criando um prejuízo para aquela determinada pessoa, ele está difamando aquela determinada pessoa. Ele pode, sim, responder também a um processo. Então, a gente tem que parar para pensar como fazer. Porque uma coisa é eu vou recolher todas essas informações e vou entregar isto ao Ministério Público, sem difamar ninguém. E vou esperar para que o Ministério Público, né, faça ali, né, o bom uso do material que eu entreguei, da minha denúncia, que eu estou denunciando, mas eu estou usando ali o mecanismo legal correto. Quando eu não uso o mecanismo legal correto, eu posso sim tomar ali vamos dizer, um bumerangue de volta, porque aí eu estou difamando. E a difamação, novamente, gente, não significa que ele está mentindo, mas ele está difamando. Está baseado numa verdade, mas em cima de uma difamação. Entende? Eu não estou usando os mecanismos... Eu não concordo, mas eu entendo. Não, mas eu não estou entender. usando os mecanismos legais. Então, assim, se eu quero fazer uma denúncia, a internet não é o melhor local para fazer uma denúncia. Tá. O local correto eu vou até o Ministério Público, eu vou usar o meu assessor jurídico, né, o meu advogado, para fazer esta denúncia. Tá. Vou aguardar esta denúncia que ela seja concluída. Olha, isso aqui realmente, essa pessoa cometeu esses determinados delitos, enfim... E aí, vou saber como fazê-lo. Agora, o problema da internet, que isso virou um grande palco, virou uma arena, né? Então, um grita, o outro... E aí, quando você olha o tamanho de uma pessoa, né? Então, assim, olha, ele tem... Exatamente, porque aí a gente vai ter um outro dispositivo legal que vai dizer o seguinte: você usou o meio digital, logo você vai ter um aumento da tua pena. E lembrando que a difamação, você pode tanto entrar na esfera penal, como na esfera civil também. Você pode pedir uma reparação, porque, de repente, olha, ele está me difamando. Então, de novo, a pessoa cometeu aquele... Não é uma mentira. Sim. Mas eu não posso usar o meu tamanho para ficar difamando as pessoas. Eu tenho que fazer isso usando os mecanismos legais ou usando os mecanismos de informação. Então, eu posso denunciar para o jornal. Então, o jornal vai fazer lá a apuração e vai passar, olha... E por que o jornalismo ele é tão importante? Porque o jornalismo, base do jornalismo ouvir os dois lados. Então, eu vou trazer a versão de um e eu vou dar espaço para o outro também trazer. Eu dou espaço ao contraditório, então não estou enviesado, não é só... Porque, assim,
o que a Teria nossa... que ouvir esses dois lados na mesma matéria em que todo mundo está ouvindo. Então, dá a chance dessas pessoas responderem. E quando a gente fala sobre uma denúncia, né? Uma denúncia, ela precisa ser investigada. Sim. Então, inclusive, para saber se tudo aquilo que está sendo denunciado é verdade, se aquilo tudo de fato aconteceu, porque caso não seja verdade, caso não tenha acontecido, eu estou incorrendo numa calúnia. Sim. Entendi. Não é mais só numa difamação. Então, isso aí a gente está falando de mecanismos legais. Então, ele pode sim... eu entendo que o que ele está fazendo ali está imbuído, né? Tipo, que ele quer ajudar. Isso, a lei, às vezes, prevê certas coisas que... Mas, sabe, esse é um outro problema. A gente precisa também entender onde nós estamos, Sim. né? A gente mora no Brasil. Então, assim, Tem essas e eu não estou leis. dizendo que eu gosto ou desgosto, entende? Eu estou trazendo o que pode uma acontecer. resposta para a sua pergunta. Sim, eu acho que é isso que é a pergunta aqui de muitas pessoas. E é isso, gente. Pode acontecer desse efeito bumerangue, porque é assim que são as coisas. Agora, parece que uma das pessoas que ele denunciou, que é o Ítalo, suspendeu lá o perfil dele, acho que tirou o perfil do ar. Um dos outros foi o da menina, né? Acho que é a Camilinha, o nome dela, parece que foi suspenso pela própria rede social com um aviso de que foi por ordem judicial, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, algumas consequências de investigação. Farol, ele está jogando luz sobre uma escuridão para que os órgãos competentes enxerguem o que está acontecendo. Muito bacana, muito legal. Eu enxergo parabéns. da mesma forma, doutor. E corajoso, porque Sim, como a gente trouxe aqui, pode acontecer. Agora, de novo, né? Para toda ação tem uma reação. E aí, as pessoas... a pessoa que se sente, vamos dizer ali, difamada, pode não fazer nada. Sim. E tá tudo certo. Mas ela também pode querer, de alguma forma, fazer alguma coisa. Então, de novo, não estou dizendo que eu concordo ou discordo. Estou dizendo que são os mecanismos legais. E que a gente tem que entender também como é que a gente tem que... Quando a gente... Jogar o jogo dentro das normas do jogo para não... Exatamente. Se queimar. Então, assim, porque senão a gente não está fazendo... Eu entendo o que o doutor Efraim falou, jogando farol, mas a gente sai de uma coisa de justiça para uma coisa de vingança, não escuta os dois lados, não dá direito ao contraditório, e é esse que é o grande problema, porque muitas vezes a gente também pode incorrer em erros. A gente tem que saber o seguinte, será que tudo que eu estou recebendo aqui de denúncia é de fato verdade? Eu tenho essa capacidade de checagem, não é? Porque, assim, não é fácil. Você é jornalista também, Paulinha. É difícil. Checar a informação é uma das coisas mais complicadas. A gente tem mecanismos, a gente tem ferramentas, a gente tem um monte de coisa. A grande maioria das pessoas não tem. Então, vai recebendo. A gente aqui, doutor, fica imbuído no ódio, né? Raiva. Eu, às vezes, sou assim. Doutor. Quero justiçamentos. acabar assim. com o mundo. Exatamente. A lei só existe porque a vida não é justa. Se a vida fosse justa, não haveriam leis, não haveria necessidade de lei. E aí a gente... entende? Esse é o problema. O jornalista, né? O que ele faz um trabalho sério... E quando a gente fala de jornalismo investigativo, que você se debruça, fica meses, às vezes anos, em cima de uma determinada... um caso, uma pauta, é complicadíssimo. As pessoas hoje elas são muito apressadas, então vamos sair. E o que acontece? Muitas vezes a gente também pode... Eu não estou dizendo que é este caso, tá? Mas vamos lembrar de escola base? Olha o que aconteceu ali, não é? É complicado. E daí como é que você volta? Como é que você recupera a vida das pessoas? Então a gente tem que tomar muito cuidado. No caso da escola base, era uma grande mentira. Então, não estaria na caixinha da difamação, mas ali foi uma grande calúnia, um absurdo que fizeram com aquela família, com aquelas pessoas, com aqueles professores. Aquilo nunca existiu. Então... O chat fica louco, né? Fica. Por que a Carla tá falando? Gente, ela tá explicando os a mecanismos legais. Não quer dizer que ela tá absolvendo pessoas aqui. De jeito nenhum. Que ela está se opondo ao Felca. Inclusive, eu achamos adoro ele Felca. Corajoso. Achamos que ele trouxe questões que realmente acontecem na internet. Carla, mais do que ninguém, pesquisa o Discord. Ela vê as atrocidades que ali acontecem.
Mas ela só tá explicando o dispositivo legal, porque eu sei que muita gente tem dúvida. Até no fim do vídeo do Felca, ele fala de uma menina que o acusou por ele seguir esses perfis para construir toda a história que ele contou pra gente. Uma menina disse que ele seguia esses perfis e gostava desses conteúdos, né? Curtia, interagia com esses conteúdos, o que, de acordo com ele, é mentira. E ele processou essa pessoa e outras que também o difamaram na internet. E, inclusive, abriu ali uma possibilidade de que, se as pessoas quisessem voltar atrás das coisas que escreveram... Inclusive, essa pessoa era uma menor de idade, né? Porque a internet parece que é anônima, mas, no fim... vocês saibam que não é. Então, ele chegou a quem era a pessoa, era uma menor de idade, e ele falou que vai processar outros. Quem falou? O Felca, CPFs, e que essas pessoas que ele vai processar têm a opção de se retratar em suas redes e depositar R$250, se não me engano, numa das contas de instituições de ajuda que cuidam, né? Mesmo que eventualmente ele ficasse fazendo essa pesquisa porque tem alguma filia, alguma atração, ele transforma essa filia numa coisa extremamente positiva e benéfica para a sociedade. Olha que coisa bacana, não precisa me dar nada. Paga 250 de penalidade para eu poder fazer um trabalho de melhorar a vida. Tá aí um cara bacana. Que pena que tem gente que não consegue compreender. Ele fez... E o vídeo, que já tem mais de 5 milhões também de plays, toda a monetização vai para essas mesmas instituições que estão ali no descritivo do vídeo, para quem quiser conhecer e contribuir lá no vídeo do Felca. E de novo, esse é um outro problema. Toda vez que você difama alguém monetizando aquilo, você vai ter ali um outro problema, uma outra consequência. De novo, gente, eu estou só explicando os mecanismos legais. Então, os vídeos de denúncia, na grande maioria das vezes, não deveriam ser monetizados, né? Então, assim, de novo... principalmente se você não tem ali, né, toda já uma estrutura. Não, isso aqui passou pelo Ministério Público. Sim. A gente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que dar espaço para o outro poder falar também, para ele poder se defender, porque aí você não estaria incorrendo num erro, E eu espero que o Felca esteja, e eu acho que ele está cercado de alguma assessoria, advogados e tudo, porque ele sabe o vespeiro que ele colocou a mão. O advogado do Felca é amigão meu, é o Senzi. Então, ele deve estar cercado, ele deve ter feito ali, ele sabe os riscos que ele corre, ele deve ter um grande advogado, gente. Medido isso e na proporcionalidade do que ele intenciona também fazer, né? É isso, ele quis ser um farol, acho que para botar luz num problema de... um lugar que já trouxe muito para ele de bom, né? O Felca é um grande influenciador da internet, mas que enxerga... esses problemas aí. Eu queria dar um conselho para todo mundo, me perdoem se eu parecer cabotino e arrogante, mas se você quiser de verdade ter uma vida melhor no meio de toda essa confusão, se esforce bastante para abrir mão dos julgamentos. Sim. O julgamento não é uma coisa saudável, traz um preconceito, traz só a tua vivência como parâmetro. Eu não faria desse jeito, então tá errado. Isso te leva para uma vida muito tóxica. Eu tenho me treinado, assim, arduamente para toda vez que eu me pego julgando alguma coisa, dentro do que eu sou capaz, evidentemente, porque eu tenho minhas limitações, de abrir mão do julgamento. Se a pessoa fez o que fez, é porque ela não foi capaz de fazer melhor. Outro dia eu vi um conselho que o doutor deu para o Maurício Meirelles, que achei muito bom também. Se você podia dar um a mais agora... que é essa história de que o outro não está tão preocupado assim com o que acontece com você. O ser humano, todos nós, estou embutido, não sou melhor do que ninguém, nós todos somos extremamente egocêntricos. O que é o egocentrismo? É enxergar um mundo parametrizando tudo em nós, nas nossas referências. O que acontece como consequência? A gente só enxerga a gente mesmo. Aconteceu isso. É porque eu fiz errado. É porque não foi desse jeito. Ignorando total e completamente a existência de um mundo autônomo do nosso movimento, da nossa vontade. Isso quer dizer o quê? O mundo está cagando para a gente. Ele não é desprezo. Ele não enxerga. Ele não vê. A gente é uma pequena sombra que passa...
e imediatamente a nossa visão, a visão da pessoa volta para o seu umbigo. Então não fica preocupado. Tudo que você acha que as pessoas pensam de você, quem pensa é você mesmo de você. Eu amei isso. Vou usar de mantra, porque... Quem pensa é você mesmo. Não, total. E acho que esse jogo de redes sociais mexe muito com essa história, né? Nossa, é porque eu falei isso, aí veio o hater, não sei o quê. Quando, na verdade, é um grande tanto faz o assunto de hoje. Exatamente. Todo mundo esquece. O de ontem é um grande tanto faz, ninguém tá nem aí. É verdade. Um dia você é cancelado, outro dia você é exaltado, né? Os humilhados serão exaltados. Mas o que a gente trouxe hoje de muito sério, acho que foram todas essas denúncias, esse lado sombrio que existe, sim, na internet. As denúncias são importantes. E que refletem em crianças na vida real. Não, e de novo, ver uma pessoa tão jovem, porque o Felca é muito jovem, tão preocupado, e ele está de fato preocupado, né? Ele já tinha feito um vídeo sobre as bets, agora está fazendo esse outro sobre, né, a adultização das crianças. Isso, e é genuíno dele. Então, assim, de novo, e eu acho que se a gente puder ajudar e proteger o Felca, eu tô aqui para ajudar e proteger o Felca. Entende? Porque talvez ele, como ele não é dessa outra área, talvez ele não tenha esses outros mecanismos. E a gente, imbuído na questão, eu quero ajudar alguém, a gente também às vezes se coloca na linha do tiro, né? E isso é natural. É porque eu quero fazer, eu quero melhorar, eu quero ajudar, né? E é muito bacana o que ele está fazendo. Inclusive, assim, é muito ele dá importante. o serviço do Disque 100 para denúncias, que eu acho que acabou de mostrar aí para mais de 5 milhões de pessoas no Brasil esse serviço do Disque 100 para denúncias. E acabou conversando com todas as gerações. A gente está falando hoje aqui do Felca, e muita gente está falando sobre isso na internet. E eu estava assistindo ao vídeo antes de chegar aqui. E aí peguei o meu filho, que tem 12 anos, na escola. Quando entrou no carro, ele ouviu a voz do Felca, falou: mamãe, você tá ouvindo o vídeo de denúncia do Felca? Eu falei: tô. Ele falou: eu já vi. É chocante, né, mãe? E eu falei: caramba, sim, é chocante. Aí eu fui pegar meu outro filho, de 14, na escola. E ele entrou e falou: nossa, é a voz do Felca. Aí o Totti falou: a mamãe tá vendo o vídeo de denúncia do Felca. E aí ele falou... sabia até os casos, né? Ele falou: o segundo caso me chocou muito, da menina que é explorada pela mãe e tal. E gerou uma conversa em casa. Então, também esse movimento de aproximar e conversar sobre os assuntos. E até deles entenderem as preocupações e tal. E verem que, não, às vezes, eles acham que são muito espertos, né? A gente sabe, a gente vê, eu não sou bobo. E da gente poder dizer: tá vendo? Não é que eu acho que você é bobo, eu não acho que você é esperto, mas eu acho que tem criminosos na internet. Sim, vários. E aí é muitos. diferente, tá vendo? Que o próprio Felca tá mostrando. Isso é um crime, isso é um algoritmo que trabalha facilitando a execução de crimes na internet contra menores de idade. E eu, como adulta, como mãe, tenho a obrigação de conversar e de tentar protegê-los na medida do possível, já que o jogo tá posto e é um jogo complicado. Eu já amo o Felca desde a base da base da Virgínia. Que foi uma grande denúncia também que ele fez. É um indivíduo bacana. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu sou capaz. Existem duas energias que movem o ser humano. A energia física, essa que todo mundo conhece, essa força que a gente tem, e a energia psíquica, que é a energia que movimenta a nossa vontade, o nosso ânimo, as coisas que a gente elabora dentro da gente. Quando a energia psíquica falta, esse é o caminho para entrar todas as negatividades no ser humano. Porque quando a gente tem menos energia psíquica, a gente é dominado pelo sentimento de impotência. E se essa impotência for acompanhada de uma baixa de sensação física, de energia física, o que a gente vai ter é uma depressão. E se essa falta de energia psíquica for acompanhada de uma alta energia física, nós muito provavelmente vamos ter um delinquente tóxico dentro da sociedade, porque ele usa essa sua força para destruir tudo aquilo que lhe incomoda. Então, a grande maldade do ser humano está no fato de, por fatores diferentes, alguns até genéticos,
A pessoa não tem energia psíquica suficiente para poder estar administrando a sua vida. E aí você vai me perguntar, e por que a pessoa não tem energia psíquica? Pergunta isso, Paulo, por favor. Doutor, por que a pessoa não tem energia psíquica? Muito boa essa sua pergunta, muito inteligente, Paula. Pelo seguinte, porque ela fica brigando com a vida o tempo todo. Porque ela fica querendo impor o seu modelo de vida para o que a vida é. E essa luta acaba com a energia psíquica. Olha só. Você ir correndo, todo mundo fala, vá atrás do seu desejo. Não, pelo amor de Deus. Bote o seu desejo numa prateleirinha lá, fica olhando ele de longe, dá um oi de vez em quando para ele, mas não fica correndo e brigando para impor o teu desejo na realidade. Deixa a realidade se apresentar. Toma consciência. Tomar consciência, enxergar, enche o indivíduo de energia. Entender o que está acontecendo, enche o indivíduo de energia. Brigar com o que está acontecendo acaba com a energia psíquica. Olha, queria agradecer a presença de Isaac Efraim. Olha o livro, que lindo, tá aqui na mão. 13, deixa eu falar, senão ele 13 de setembro, 18 horas. 16, olha, eu errei. Eu sempre errando as horas. 16 horas, começa às 16. Começa às 16 no Shopping Bourbon. E vocês estão sendo as primeiras. Esse livro vai ser muito divulgado, mas esse privilégio ficou sendo para vocês. E a gente eu já... tenho muita honra, tô honradíssima com o doutor Efraim. Olha, adorei aqui todo mundo que participou hoje. Eu tentei contemplar algumas das questões aqui, dando uma olhada. Cris Kanazawa com a gente. O Paco continuou, chegou atrasado, mas ficou até o final. Até o e disse final. que adorou a sua participação. Muito obrigado, doutor Paco. Efraim. E eu dei bronca nele, hein? Pois tá é, vendo? e ele ficou. Tá vendo? Você tá vendo? Que maravilha. É assim que é. Tô Falando também chegou. Nana Diniz estava por aqui também o tempo todo conversando com a gente. Eusilânia Santana, muita gente que participou. Manda um beijo pra Zia. Zia é minha amiga. Tá vendo? Olha, e disse que a Carla explicou lindamente, com clareza, e que é exatamente assim. Há de se ter Ela é muito advogada. Cuidado ao acusar, levar denúncias para redes sociais sem checagem. Destrói vidas. Há de se apurar todos os fatos e provas, disse Eusilânia. Tem um monte de outras pessoas aqui que participaram durante todo o programa. Um beijo Queria pra agradecer a companhia, a audiência de vocês. Se ficou até agora é porque gostou do conteúdo, então aproveite para dar aquele like, porque também queremos ser vistos, também temos o nosso ego, estamos aqui para alguma coisa, não é verdade? Verdade. @Ansiedade Brasil. No Instagram. No Instagram Ansiedade Brasil. E no Adoro. YouTube. E Nós no temos a YouTube. sua criminalista, E no- @Ansiedade Brasil. Ansiedade Brasil. Um Adoro. dia a gente ainda pode falar só sobre ansiedade. Não é, sabe o que aconteceu? Eu preciso confessar a minha cagada. Foi o seguinte, quando abri o Instagram, eu já corri para pegar o nome Ansiedade. Mas aí eu botei meus conteúdos pessoais. E aí, aí não tive coragem de trocar mais. Então eu tenho meus conteúdos pessoais no Ansiedade. Você é o detentor do @ansiedade. E era não, ainda sou diretor do ansiedade.com.br também, há mais de 20 anos. Sabe que eu tenho um podcast que chama Ansiolista. Ó, Que é tem que baseado. convidar. Não, é baseado na minha lista de ansiedades, é o meu pequeno diário. É ali a minha terapia comigo mesma, né? Tipo assim, que eu Não, tenho e a Paulinha, minha você terapia. tem que levar o doutor Efraim também no Obcecadas. Vamos, porque Doutor temas Efraim é obcecado maravilhosos. em quê? Em transmitir meu conhecimento. Eu acho que eu tenho um conhecimento legal, bacana, que ajuda as pessoas. E eu realmente sou obcecado a levar isso para a maior quantidade de pessoas, porque aí todo mundo vai gostar de mim, todo mundo vai me admirar. Me dá um like. E aí eu vou me sentir poderoso. É isso. E com muita segurança, que é a Carla, essa pessoa que garante nossa segurança aqui nesse programa. Deixa o seu like. Pra ninguém tomar Volte processo. a semana que exatamente, a semana que vem, 18 horas, o nosso Caso a Caso aqui no canal do Paulo Matias. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal. Às 9 da manhã tem o Além da Notícia. Um ótimo final de semana para vocês. E se você tem um caso, um assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro programa, aproveite aí a área dos comentários. A gente vai tentar contemplar todos os desejos na medida do possível. Então, aproveite. Boa noite, doutor. Boa noite, Carla. Ótimo final de muito obrigado, semana. muito obrigado. Deixa eu só, senão eu vou me sentir culpado. É horrível se sentir culpado. Sabe que é a pior coisa do mundo é se sentir culpado? O livro não foi escrito só por mim. Pela ele foi Cibele escrito Freitas também. em parceria com a Cibele.
dados devidos créditos, sem Muito culpa. bom. Agora podemos nos despedir E eu adorei. e sextar. Gente, tem uma nuvem aqui, olha, Eu, na cabeça. a minha cabeça é muito parecida com essa. Eu até achei que era eu nessa foto, pra falar a tem verdade. de tudo um pouco Paulinha, eu aqui. esqueci a camisa de força, você me perdoa, né? Eu achei que era. Eu falei, nossa. Não sou eu, mas poderia ser. Qualquer um de nós. Hoje Com em dia, certeza. A cabecinha minha- de a todo minha mundo é meio pouquinho maior assim, né? que esse negócio aqui. Você pode fazer um instagramável, doutor. Cada um põe a sua cara e tira, porque todo mundo acho que se vai se E- Ah, é identificar. verdade. Olha, botar aqui, né, junto com a E cabecinha. embora esteja fora de contexto, queria falar a última coisa, né? É o movimento mais saudável mental que tem. Aceitar. Então vamos aceitar, Com gente. esse recado, sextou. Bom final de semana. Segunda a gente tá de Beijo. volta.